coração se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ei, ei, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Cumprimento a todos os irmãos que estão agora participando desse momento de adoração, de louvor a Deus, também de meditação na sua palavra. Sejam todos bem-vindos. Deus nos abençoe nesta hora que Ele se encontra conosco para ser adorado através desse momento de culto a Ele. Gostaria de que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Jesus, o Salvador dos humildes. Mateus 11, 25 a 27. Diz-nos a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. São palavras tão gloriosas para nós, para o nosso coração, quando Jesus exclama ali, dando muitas graças a Deus, pela revelação da vontade de Deus, àqueles que são pequeninos, aqueles que estão diante dEle, são instruídos por Ele, e que são abençoados por Ele. E aqui Ele diz que tudo foi do agrado do Pai, revelar a sua vontade através do seu Filho enviado para nos salvar. E tudo foi entregue ao Filho, pelo Pai. E justamente porque Ele conhecia o Filho, sabia que Ele queria revelar o seu Filho ao mundo. Que Ele seja revelado a você, revelado a todos nós, como Senhor e Salvador, o Salvador daqueles que são humildes, daqueles que dependem dEle, daqueles que se prostram diante dEle. Deus nos abençoe. Eu vou convidar o nosso amado irmão Giovanni para nos dirigir a Deus numa oração. Oremos com o nosso querido irmão. Oremos. Nós te louvamos, Santo Deus. Nós te adoramos, rendemos graças ao teu nome. Sim, Senhor. Porque o Senhor é perfeito em todas as coisas. Verdade, Pai. O Senhor é magnífico. Sim, e o Senhor é digno de adoração.
Amém. O Senhor tem nos sustentado, Deus. Seja adorado o teu nome, Senhor. Em meio a esse caos, o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa segurança. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome para todo sempre, Deus. Amém, meu Que nos Deus. sustenta, que Amém. nos dá graça. Amém, meu Deus. Queremos aprender mais do Senhor nessa noite. Sim, meu Pai. Queremos sentir a tua presença nos nossos Sim, corações. Queremos sentir, Deus, transbordando. Sim, meu Deus. Em nome Amém, de Cristo meu Pai. Jesus. Desde já eu peço que o Senhor aceite o nosso louvor. Amém. Sabemos Aceita, que nós não Senhor. somos dignos. Sim, meu Sabemos que não somos merecedores. Deus. É verdade. Mas é por amor do teu nome. Sim, É pela Senhor. tua graça, Senhor, que Sim, estamos meu aqui. Deus. É pela Obrigado, salvação Pai. que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Do qual eu, o nome Obrigado, todo-poderoso, Espírito do Santo. qual eu oro ao Senhor. Em Amém. nome de Cristo. Amém. Amém, meu Pai. Amém. Amém, irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor e poder chamar o nosso Pai do nosso amado, o precioso da nossa alma, o nosso guarda, o nosso escudo, a nossa rocha. Cantemos a Ele com todo o nosso coração. És minha força, és minha rocha, és meu escudo, minha cidadela, és meu socorro, minha segurança, és meu refúgio, minha fortaleza, és o meu amado, o Cordeiro Santo, 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 Santo és, Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo és, Senhor Jesus. Os meus olhos estão em ti, a minha alma deseja te adorar. Em tua presença sou como criança, procurando os teus braços pra me entregar. Quero encostar-me em teu peito, só para ouvir as batidas do teu coração e transbordando do teu amor, declarar que te amo, Senhor. Declarar que te amo, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo és, Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tu és santo, 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 Santo és, Senhor Jesus. Santo e perfeito em tudo, autor da nossa fé. É o guarda de Israel, irmão. É o guarda que nunca dormita, nunca dorme esse guarda. É o guarda, é o Senhor
de todas as coisas que tem nos sustentado nesse dia. Creia no Senhor Jesus, creia no Santo Espírito, creia na cruz, se entregue, se glorie somente na cruz, se glorie nele, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Independente da circunstância, o Senhor é contigo nessa noite. Não temas. Nesse dia de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio no Senhor, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva desse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará para nos buscar. Em breve voltará. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és o nosso futuro, Deus. Tu és tudo para nós, Deus. Nos entregamos à Tua majestade nesse momento, Deus, confiantes que o Senhor irá voltar para buscar a Tua igreja, confiantes que iremos morar no céu com o Senhor. Quão glorioso será aquele grande dia, Deus. Esperamos em Ti, Deus. Com paciência esperamos em Ti. Te rendemos adorações em nome do Senhor Jesus. Amém.
graças a Deus por esse momento de adoração, mas também momento de nós podermos buscar mais a Deus para a nossa vida ficar mais alicerçada nele. Eu gostaria então de ler a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, profeta Joel, capítulo 2, versículos 11 a 32. Gostaria de ler, e o tema da nossa meditação é: quem poderá suportar o dia do Senhor? Quem poderá suportar? Joel capítulo 2, versículos 11 a 32, nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações, e não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado.
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra, para cada um de nós sermos edificados por ela. Oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, pela tua infinita bondade e misericórdia para conosco, porque podemos ler a tua palavra nesta hora e meditarmos nela, Senhor, para a nossa edificação, para o nosso conforto, mas também para a exortação da nossa alma. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco através dela e pedimos, Senhor, que Tu nos fortaleças nessa hora, nessa meditação, que Tu toques em nosso coração, que Tu nos transformes, Senhor, de glória em glória, como diz a Tua palavra, para que possamos engrandecer o Teu nome nesse momento. Tudo entregamos a Ti, Senhor, e pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus, nosso amado, nosso eterno e único Salvador. É que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, meus amigos, amigas, é uma alegria para nós podermos meditar nesse texto da palavra de Deus, que nos mostra aqui a respeito da situação do povo de Israel. O profeta Joel, ele costuma ser chamado profeta do avivamento, porque ele sabia que o avivamento vem após o arrependimento. E nesta palavra que ele nos traz, a terra de Israel, ela estava sendo visitada por uma terrível praga de gafanhotos. E também ela estava passando por uma grande seca. Existia muita falta de alimentos para que o povo pudesse estar agora tendo a bênção de Deus através deles. E o trabalho do templo também, os sacrifícios que mostravam e apontavam para o Salvador que viria, também estava faltando, porque existia seca em toda a terra. Num país que dependia da agricultura, nós vemos aqui que faltava alimentos, recursos e o trabalho estava sendo prejudicado no templo. Mas é interessante que Joel acreditava que tudo aquilo, esse fato, era justamente para mostrar o juízo do Senhor sobre o seu povo. Porque o povo se encontrava muito afastado de Deus. E por causa do seu pecado, ele então agora traz essa recomendação de Deus, essa exortação de Deus, esse recado de Deus. E ali ele mostra que ele sabia que o Senhor estava falando através dele, e ele também tinha uma outra maneira de pensar. Ele sabia que naquele momento, aquela palavra do Senhor que veio para ele, foi para demonstrar também a respeito do prenúncio do dia do juízo. E então ele já estava mostrando também que tudo aquilo significava que eles estavam na direção de um momento grande e terrível do dia do Senhor. Quando Deus viria ao mundo para julgar os ímpios e para julgar os inimigos do Senhor.
e para estabelecer o seu reino na terra. Tudo isso estava na mente do profeta. Na verdade, os profetas não indicavam somente um tempo que eles achavam que era o único, mas quando Deus os chamava, eles não tinham a dimensão de toda a profecia que Deus lhes reservava, porque eles não eram oniscientes, nem onipresentes, então eles teriam que trazer o recado do Senhor. E ele, então, ele misturava às vezes o presente com o futuro. E ele nos mostra na palavra do Senhor que Deus estava no controle, que ele tinha ali agora a certeza de que a história caminhava numa direção que ele tinha de conforto e de bênção dada por Deus na sua vida. Mas ele queria mostrar ao povo que eles não estavam indo numa direção segura na sua fé, no seu amor por Deus. Era um povo rebelde naquela ocasião. Tudo indica, pelos historiadores, pelos estudiosos da palavra, foi logo depois dos 70 anos de cativeiro, que o povo já havia voltado da Babilônia. Mas nesse momento o povo, depois de ter passado por tudo aquilo que passou ali, naquele cativeiro, o povo não se voltava para o Senhor, estava se afastando do Senhor. É interessante que as pessoas, hoje, nos nossos dias, têm uma ideia desse dia do Senhor como um dia que talvez fosse não acontecer, um dia ilusório, um dia que somente aqueles que veem e leem a Bíblia podem acreditar, mas muitos não creem que de fato a história está indo para chegar a um final, ao dia do Senhor, ao dia do juízo do Senhor. E nesse dia, quem poderá suportar? É um dia terrível, diz aqui na palavra do profeta. O dia que o Senhor vai trazer será um dia grande e terrível. Por isso, a palavra nos mostra aqui que o Senhor levanta a voz diante do seu exército. E aqui é identificado esse exército, é justamente essa praga de gafanhotos, que nos mostra mais adiante no texto, que tudo aquilo foi o Senhor que estava no comando daquele exército de gafanhotos. E ele diz, muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Meus queridos, a palavra então nos mostra nesse texto algumas lições preciosas para nós. Quem poderá suportar esse dia do juízo do Senhor que está vindo para nós? E nós vemos aqui, em primeiro lugar, aquele que se converter ao Senhor e rasgar o coração diante dele. Aquele que se voltar para o Senhor de todo o seu coração. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, não é para depois. O Senhor nos convida a ir a Ele. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Que palavra de exortação que Deus traz para nós no dia de hoje. Que o nosso coração venha a estar com Ele. Diante desta visão, o que Ele quer dizer aqui, o profeta? Duas coisas pelo menos. Que o Senhor está chamando o seu povo para perceber que há um sentido naquilo que estava acontecendo ao seu redor, naquela praga que existia dos gafanhotos. E
em segundo lugar, que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, rasgando o seu coração, chorando diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. E o Senhor então mostra aqui, através do profeta, que eles precisavam de despertamento, de um avivamento espiritual. Nos mostra aqui que eles deviam parar com a religiosidade vã, muitas vezes que estavam fazendo as coisas só por fazer. E assim o Senhor nos mostra aqui que o coração daquele povo precisava de se quebrantar. E Ele nos mostra aqui que Deus é misericordioso. Quem se volta para Ele em oração, quem se volta para Deus para buscá-lo com contrição, com um coração voltado para Ele, arrependido, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus não se ira contra esses que assim o buscam. Ele é grande em benignidade e Ele se arrepende do mal. Que maravilhoso é sabermos disso, que podemos buscar o nosso Deus assim. E assim, Deus ainda acrescenta através do profeta. Quem sabe se não se voltará o Senhor, quem sabe, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, uma libação para o Senhor vosso Deus. O que Deus estava dizendo aqui, através do profeta, é que se eles se arrependessem de todo o coração, Deus poderia se arrepender de continuar com aquela praga de gafanhotos e trazer de volta o seu povo com saúde e trazer a bênção também para que eles pudessem ofertar no templo. A sua libação seria uma oferta derramada diante do Senhor, assim como nós devemos derramar o nosso coração. E assim ele fala no arrependimento de Deus. É interessante que Deus tem a doutrina na sua palavra da imutabilidade de Deus. Mas essa doutrina não deixa de fora a imobilidade de Deus. Não deixa que nós pensemos que Deus seja um Deus imóvel e completamente alheio ao arrependimento daqueles que Ele tem recomendado a sua palavra. Mas Deus então volta-se para esses e lhes concede a bênção. É assim que Deus faz com aqueles que se arrependem, porque na verdade Deus se move na direção do piedoso, de um coração que o busca em espírito e em verdade. Mas Deus, aqueles que praticam a iniquidade, Deus não se agrada e Deus não volta atrás. Mas Deus se move na direção daqueles que o buscam de todo o seu coração. Por isso ele diz nesse texto: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, que todo o povo de Deus viesse a se arrepender. E ele diz mais, ele queria ver uma santificação da congregação toda de Israel, de todo o povo, desde os anciãos até os jovens, as crianças e até mesmo os noivos e noivas deveriam sair daquele momento de festa. Eles ficavam ainda juntos durante um ano naquela ocasião para estarem se firmando em seus casamentos, e naquele momento eles deveriam deixar tudo e se voltar para Deus. Deus ainda acrescenta isso para os sacerdotes também, ministros do Senhor, e ele diz que os sacerdotes deveriam orar a Deus: poupa, Senhor, o teu povo, não entregues o teu povo, a tua herança, ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? O profeta aqui nos mostra que ele se preocupava com a glória de Deus, porque se o povo não estivesse andando nos caminhos de Deus, esse povo ficaria envergonhado, ele seria lançado ao opróbrio, e as nações ao redor
dessa nação santa de Israel fariam escárnio desse povo. E Deus não queria ver o seu povo assim. E Deus queria que esse povo mostrasse que tinha um Deus. E quando eles estivessem perguntando onde está o seu Deus, poderiam pensar, eles têm um Deus que não os protege. Eles poderiam pensar, eles têm um Deus que não tem poder. Eles têm um Deus que é incapaz de ajudá-los nessa hora. Mas a palavra no versículo 18 diz, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Deus tem zelo pelo seu povo. Deus então começou a agir para ajudar o seu povo e mudar a situação em que se encontrava. Ele se compadeceu do seu povo e a maravilhosa graça dele foi apresentada ao seu povo. Para nós, meus queridos, nos dias de hoje, também devemos saber que estamos diante da situação que estamos caminhando para o juízo final de Deus. E tudo isso ao nosso redor nos mostra que Deus não está alheio, não é por acaso que está acontecendo o que está acontecendo conosco. Aliás, não somente conosco, mas em toda a terra, em todo o mundo. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, esse momento de pandemia, nos mostra que só pode ter uma mente muito inteligente para virar esse mundo de cabeça para baixo e nos mostrar que Deus, no seu comando, está nos balançando as nações, para que os povos se voltem e olhem e vejam que diante de si existirá algo mais. Nós estamos caminhando para o dia do juízo de Deus e que todos coloquem as suas vidas em ordem, como diz aqui na palavra do Senhor para a igreja e para todos nós. O Senhor Jesus disse, quando levaram para ele as crianças, aliás, os discípulos tentaram impedi-las de se aproximarem dele, e ele então, abraçando uma criancinha, ele disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, ele diz, aquele que não se humilhar como uma criança, no contexto da palavra diz assim, aquele que não se entregar nos braços de Deus como uma criancinha, de modo algum entrará no reino de Deus. Temos que estar totalmente nas mãos dele, para ele nos conduzir como um pai conduz o seu filho, a sua criança, na sua presença, mas numa conversão genuína, numa vida de pureza, numa vida que satisfaça o coração de Deus, purificada pelo sangue do Senhor Jesus, e que o Senhor assim nos dê a sua bênção. E Ele nos diz também na sua palavra, veja, para todos nós, como é importante nós vivemos uma vida santa, de tal forma que Ele chega a dizer para nós, em Mateus 18, 8 e 9, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançado no inferno do fogo. Aquele que se converte e rasga o seu coração diante de Deus, não somente rasgando a veste como o povo no passado tinha esse costume, mas rasgar o coração. Hoje, aliás, nós não precisamos de rasgar as nossas vestes, mas temos que ter o nosso coração arrependido, de tal forma que todo o nosso ser caminha na direção de manifestar a glória de Deus, caminha numa direção de jamais nós lançarmos escândalo para o reino de Deus, mas temos uma vida santa, uma vida pura, de pureza, dada por Deus, que ministra ao nosso coração. Mas em segundo lugar, o dia do Senhor, quem poderá suportar?
esse dia? Aquele que não teme e se alegra nas grandes coisas que o Senhor faz. Veja nesse texto como ele nos mostra essas grandes coisas que o Senhor começou a fazer quando o povo se arrependeu. Ele diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Diz o texto de Joel, no capítulo 1, que a terra estava ali completamente entristecida. Uma figura de linguagem usada por Deus, usando o profeta. Agora, a ordem de Deus é que a terra deveria se regozijar e se alegrar pelas grandes coisas que o Senhor iria fazer. Ele iria recuperar aquela terra. Os animais do campo que viviam de luto porque os pastos estavam todos queimados e estavam secos, a Bíblia então nos diz que o Senhor dá um recado aqui, dizendo: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, os campos produzirão, a figueira e a vide produzirá com vigor. Deus mostra agora a força da terra, e ela agora terá a mão do Senhor sobre ela. E mais, o Senhor mostra-nos aqui que deveriam se alegrar também os filhos de Sião, todo o seu povo, se regozijar no Senhor, porque o Senhor é o Deus do seu povo, porque Ele daria agora justa medida de chuva, faria descer a chuva temporã e a serôdia. Chuva temporã é aquela que prepara a terra, quando se está plantando, para que possa produzir, e a serôdia é que promove o crescimento da terra. Tudo isso Deus iria fazer jorrar sobre aquela terra. E mais, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Deus então nos mostra ali um transbordamento de bênçãos. Deus nos mostra a abundância que Ele produz através do seu poder nos campos, e os trigos iriam ser beneficiados, e nós vemos também, Deus iria trazer a bênção para que transbordasse essa bênção sobre todos os azeites do povo, que era o que eles mais tinham ali para se alegrar, o vinho que o povo se alegrava, e tudo isso viria sobre ele. E aí Deus nos diz essa palavra maravilhosa: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. É interessante essa palavra de restituição de Deus. Muitos hoje pregam nela, dizendo a respeito de fazer uma campanha para poder ter tudo o que quiser de Deus, e sendo abençoado, se sofreu, agora vai receber bênçãos com abundância. Mas nesse texto de Joel, nos diz que essa restituição não é através de somente uma campanha que o povo faz de uma semana, ou outros fazem de forma diferente, mas vem através do arrependimento, da entrega do coração, daquele que se alegra com o seu Deus, que faz grandes coisas na sua vida, pela sua entrega do seu coração. Então, nós precisamos de ver que Deus restitui aqueles que lhe buscam, aqueles que se entregam a Ele e aqueles que estão em suas mãos. Assim, meus queridos, nós vemos Deus promete aqui uma fartura: comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. Essa palavra nos mostra que Deus iria dar fartura, porque Deus havia feito maravilhas em favor do seu povo. É isso que quer dizer. E o meu povo, diz o Senhor, jamais será envergonhado. Nunca seremos envergonhados quando nós seguimos um Deus santo, maravilhoso, que cuida de nós. E nós saberemos que Ele está no nosso meio, como Israel.
Deus diz: sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Louvado seja Deus por tão ricas e preciosas promessas das grandes coisas que o Senhor fez para com esse povo. Mas uma outra coisa, meus irmãos, Ele ainda nos mostra na sua palavra, para nós hoje. Quando Deus nos promete que faz grandes coisas para nós, para a sua igreja, Ele nos promete que nos salva, nos chama com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e a sua graça, que nos é dada em Jesus Cristo. Essa é a grande coisa que Deus tem feito pelo seu povo. Ele nos dá a sua graça em Cristo antes dos tempos eternos. Ele tem a sua promessa garantida para nós. E é manifestada agora, por um povo que se chama pelo seu nome, um povo que se arrepende, um povo que se entrega de coração a Deus, que rasga o seu coração quando peca contra Deus e que se entrega nas suas mãos. E é manifestada essa bênção pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Assim o Senhor nos mostra que aconteceu na vida de Paulo, quando ele disse: eu estou sofrendo todas essas coisas que estou sofrendo, mas eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final, no dia do juízo. Paulo tinha certeza da sua fé, ele tinha certeza que Deus era poderoso para guardá-lo até o dia final, mas ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. E assim nós devemos ser como ele também, experimentando as bênçãos de Deus desde já, até esse dia final chegar. Mas em terceiro lugar, também, quem poderá suportar o dia do Senhor é aquele em quem foi derramado o Espírito do Senhor. Esse profeta, maravilhoso profeta de Deus, usado por Deus, nas mãos de Deus, nos mostra aqui que há uma bênção maior do que as bênçãos materiais que Deus concede àqueles que fazem parte do seu povo, que estão sofrendo, que precisam tantas coisas nesta vida, mas precisam de receber principalmente a bênção maior dele, que é prometida nesse texto agora, que o profeta então nos traz. E ele disse: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ah, meus irmãos, Deus então aqui tem uma promessa, através do profeta Joel, ele já estava para nos abençoar nos nossos dias também, que ele iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito Santo do Senhor é que conduzia aquela nação, era o próprio Deus conduzindo a cada um pelo seu Espírito. Ele tomava em seus braços cada um do seu povo, cada uma do seu povo que lhe pertencia. E essa promessa, ela se concretiza depois no dia de Pentecostes, quando o povo se reúne e ali aguardando a promessa que Jesus havia feito, que iria derramar do Espírito dele lá em Joel. Ele derrama então, depois que Jesus foi assunto ao céu, ele havia prometido que iria enviar para a sua igreja. Ela viria então ser tão abençoada que os filhos e as filhas iriam pregar o Evangelho, profetizar. Os velhos sonharão. Hoje nós poderíamos pensar assim: mas um velho para sonhar hoje é difícil por causa da idade. Mas quando o Espírito Santo vem, nossa vida totalmente nas mãos de Deus, nos traz bênçãos tais que nós sonhamos no dia que encontraremos um dia com o Senhor por toda a eternidade,
pela certeza do céu e da vida eterna que temos. Os jovens terão visões, eles saberão o caminho que deverão andar. Eles poderão saber, sempre que estão caminhando em direção a Deus e da vida eterna, estarão também com o Senhor naquele dia final. Os servos e servas, Ele derramaria do seu Espírito Santo. Que Deus nos abençoe também para o dia do Senhor, hoje, com o Espírito Santo derramado em nosso coração, fazendo morada em nós, como Jesus então nos mostra nesse momento da sua palavra de João 14, 16 e 17. Ele disse a todos que estavam ao seu redor, aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É o outro Consolador. Jesus consolava o seu povo, mas enviaria também o Espírito Santo, para que Ele pudesse, com a verdade de Deus sendo proclamada, Ele pudesse ser recebido por aqueles que conhecem ao Senhor, de todo o coração, o aceitam pela fé em seus corações. Então Ele habita e está já conosco, para andar conosco, viver conosco. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo e termos uma vida santa, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, pela fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo como Salvador. E finalmente, uma última lição desse texto. Também esse texto aqui que nos diz sobre o Espírito Santo, muito interessante para a igreja. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Por isso que é importante nós buscarmos dia a dia o enchimento do Espírito, sempre louvando a Deus de coração, sempre trazendo a sua palavra para a nossa meditação e dos nossos queridos ao nosso redor, e assim nós poderemos estar falando também dessa palavra, falando dos salmos, falando da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai enchendo-nos com a sua presença cada dia da nossa vida. Mas em último lugar, quem poderá suportar o dia do Senhor? Aquele que invocar o nome do Senhor e for chamado por Ele. Coisa maravilhosa essa promessa. Se nós invocarmos o nome do Senhor hoje e buscarmos a sua presença, Ele então nos chamará para Ele mesmo. Ele nos trará para perto de si, nos convidará para sermos discípulos dEle e andarmos na sua presença. Esse invocar o nome do Senhor do profeta Joel foi dito no Novo Testamento muitas vezes pelos apóstolos. E aí nós vemos ele dizendo: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Assim, meus queridos, precisamos de orar, buscar o Senhor para sermos salvos por Ele. Pedir a Ele que entre no nosso coração, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você já foi escolhido por Deus? Tem certeza que Ele já habita no seu coração? Ele já tem te chamado, mas você tem recebido pela fé a Jesus como seu Senhor e Salvador? A Bíblia nos diz que o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de nós termos sofrido aqui neste mundo por um pouco, Ele mesmo nos há, ainda agora, de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar na sua presença. É um Deus maravilhoso, Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Depois que nós sofremos aqui,
por um pouco de tempo, Ele vai nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e fundamentar na sua presença. E assim, segundo o seu poder, Ele nos salvou, nos chamou também para sermos vocacionados por Ele, mensageiros dEle, darmos o testemunho, não segundo as nossas obras Ele nos salvou, mas conforme a determinação dEle e a sua graça em Cristo. Antes dos tempos eternos, fomos escolhidos por Deus. Que maravilhosa bênção do Senhor, nos mostrando que Ele já tinha um plano de nos escolher, nos chamar, nos salvar desde a eternidade. E assim agora Ele nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos no dia glorioso com Ele. E aí, naquele dia, nós poderemos não temer mal algum. Naquele dia do Senhor, naquele dia do juízo, nós já estaremos com Cristo no nosso coração e louvando ao Senhor para todo sempre. Que bênção, mediante o Evangelho, recebermos essa promessa do Evangelho. E o Senhor nos confirmará até ao fim, para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ninguém poderá nos acusar, ninguém poderá estar contra aqueles que servem ao Senhor, porque fiel é Deus, pelo qual nós fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós precisamos de viver em comunhão com Jesus, cada dia da nossa vida, Ele enchendo o nosso coração, como Paulo, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que assim Deus nos abençoe, para que nós possamos estar no dia do Senhor sem nos envergonharmos, porque temos o Filho de Deus no nosso coração e podemos estar com Ele para todo sempre. Assim, quem poderá suportar o dia do Senhor? Aquele que se converter ao Senhor e se arrepender de todo o seu coração, rasgando o seu coração dia a dia, para que Deus possa restituir a todos nós aquilo que nós precisamos e nos abençoando dia a dia da nossa vida. Aquele que não teme e se alegra nas grandes coisas que o Senhor faz, porque o Senhor é conosco, nós somos seu povo, povo salvo, povo liberto, povo que glorifica o nome de Deus dia a dia, uma vida santa, pura, uma vida que demonstra que Deus é o seu Deus e que dá todas as alegrias ao seu Salvador e Senhor. Aquele em que foi derramado o Espírito do Senhor, que habita no coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus, e aquele que invoca o nome do Senhor, porque foi chamado por Deus para estar continuamente em oração, entregando a sua vida, aonde vai, porque Deus é com ele e Deus haverá de sustentá-lo por todos os dias da sua vida, para servir e adorar a Deus agora e para todo sempre. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ficar tranquilos, sabendo que nós temos a garantia de que no dia do Senhor nós poderemos estar alegremente com Ele, sem temer mal algum, porque o Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, e Jesus é o Senhor e Salvador de cada uma dessas ovelhas, e nós estamos firmemente em suas mãos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos fortifique e nos dê a sua bênção todos os dias da nossa vida, porque nós somos seus filhos amados. Deus nos abençoe, amada igreja, Deus abençoe a cada um de nós. Nessa hora, então, nós teremos a palavra de Deus também cantada, e por isso nós iremos louvar com o nosso querido irmão Giovanni, mas também com todos vocês, irmãos queridos, na presença do Senhor. Louvemos a Deus com esse tão lindo hino, mais perto eu quero estar.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Vamos orar nesse momento? Curvemos as nossas frontes em oração. Senhor Deus, queremos te agradecer pela certeza que temos em nosso coração, pela fé que o Senhor nos dá, de que um dia estaremos contigo na eternidade e podemos ver o Senhor face a face, pelas promessas da tua palavra, do teu evangelho, pelas promessas que tu nos fizeste através do teu Filho amado. E nessa hora, Senhor, queremos entregar o nosso coração a ti, pedindo ao Senhor, santifica-nos, Senhor, fortalece-nos, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas dá-nos a bênção da tua presença mais e mais, enchendo as nossas vidas, para que possamos assim glorificar o teu nome, para darmos a ti o melhor que nós temos de toda a força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, amando o Senhor. Nós queremos entregar cada coração nas tuas mãos, que todos nós tenhamos fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento. Que o Senhor abençoe, Senhor, que todos possamos dizer: vem, Senhor Jesus, ao meu coração, habita ricamente e nos dê a presença do teu Espírito
e enche-nos, Senhor, para que possamos ter o Senhor na nossa vida, governando a cada passo que nós estivermos dando na Tua presença. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos a salvação para aqueles que estão nos ouvindo em Cristo Jesus, que possam dizer: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração e faça morada. Obrigado pelo presente da vida eterna, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Esperamos estar juntos no próximo domingo, se Deus quiser, na presença do Senhor, para louvarmos a Deus, juntamente com o irmão Giovanni, os irmãos que nos ajudam. Temos aqui a Juliana, o Natan e o Jonatas, e o Giovanni. Agradeço muito por todos nós que estamos aqui nesta noite. Que Deus abençoe. Recebei a bênção nesta hora, meus queridos. Que a graça salvadora e misericordiosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e bendito do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, queridos irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Deus nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.